Oi, Clau, boa tarde. Boa tarde para você que está ligadinho no programa Santa Receita. Nós estamos no Aquário de São Paulo, maior da América Latina e o único temático do Brasil. E eu sei, nós estamos vendo uma sereia. Mas além da sereia e de várias espécies, o que a gente veio conhecer mesmo aqui hoje são os koalas. Vem comigo. Mas antes da gente conhecer os koalas, eu vou dar uma passeada aqui com o Márcio. Nesse lugar que tem cerca de 15 mil metros quadrados, é isso? 15 mil metros quadrados, mais de 3 milhões de litros de água, 3 mil exemplares de animais, mais de 300 espécies. Aqui os números são grandes. Gostoso isso. Como é que surgiu o aquário? Ele tem cerca de 12 anos, mais ou menos. Exato, ele foi inaugurado em julho de 2006 e ele nasceu dessa proposta realmente de poder trazer um turismo para a cidade de São Paulo. O nosso empresário, o senhor Anael, ele teve essa visão de enxergar que uma cidade como São Paulo não tinha um aquário, uma capital tão importante, uma cidade tão importante para o Brasil, não tinha um aquário. E aí ele criou essa possibilidade e vem sendo aí um grande sucesso. Que parte é essa que nós estamos, logo na entrada? Então, o aquário ele começou assim, ele foi crescendo aos poucos. Esse aqui é o setor de água doce e a gente sempre teve a proposta de criar um ambiente cenográfico, que pudesse remeter os visitantes para o ambiente que o animal habita. Então, aqui a nossa proposta é a das florestas brasileiras. Então, a gente tenta remeter o visitante ao Pantanal, ao Amazonas, E aqui o animal que a gente mais destaca é o jacaré albino, ele está aqui também desde janeiro de 2007, chegou muito filhotinho e também é uma raridade, e super importante. Um dos únicos expostos no mundo, porque o albinismo é raro, Então, quando ele acontece, o animal também acaba se tornando uma presa fácil de predadores naturais. Então, é praticamente impossível você encontrar esse animal na natureza. Oceanário. E aqui? Então, aqui é o setor oceanário que nós inauguramos em 2008, quando o aquário completou 2 anos, E é um dos setores também mais incríveis, porque a gente mantém esse aspecto cenográfico, E aqui a proposta principal, quando você chega no tanque dos tubarões, é justamente essa, a gente vai adentrar um submarino naufragado, E aí quando a gente entra aqui, a gente tem essa sensação de estar dentro desse submarino, no fundo do mar, e aí nós vamos ter a possibilidade de contemplar os tubarões que estão sob os nossos cuidados, numa visão 180 graus. Agora nós estamos num dos tanques mais importantes do aquário, que é um tanque dedicado aos mamíferos aquáticos, onde a nossa estrela maior é o peixe-boi amazônico, o tapajós, que chegou também aqui por volta de 2010, 2009, 2010, E ele tem o propósito de ser um embaixador da causa, Porque a gente fica muito preocupado com os crimes ambientais que acontecem no Amazonas, A matança de peixes-bois é muito grande. Inclusive, o Aquário de São Paulo é patrocinador de projetos de reintrodução de peixes-bois na natureza, ou seja, aqueles que são resgatados, vítimas de algum crime ambiental, eles passam por um processo, E depois tem a possibilidade de serem reintroduzidos. Então a gente patrocina essas atividades de reintrodução, tentando fazer um pouco para diminuir essa incidência de matança mesmo, desse animal que é tão importante. Está próxima a hora de conhecermos os koalas. E agora nós vamos embarcar para outros países? Sim, essa aqui é a ala mais nova do aquário, foi inaugurada em 2015 e a gente começou desenvolvendo esse aeroporto, Essa réplica de um aeroporto, assim, para pelo menos brincar com a imaginação dos visitantes, Aqui é um finger e aí a gente acaba desembarcando na África, na Indonésia, na Austrália e no Polo Norte. Uau! E é por aqui que a gente vai encontrar os koalas? Isso, os koalas eles estão na ala dedicada à Austrália, E esse aqui é o caminho que a gente tem que fazer para encontrá-los. Vamos lá! E apenas para não perder a viagem, passamos um pouco pela África.
Chegamos na África e aqui a gente tem vários personagens de desenhos que a gente pode ver ao vivo em cores, aqui de verdade, né? É verdade, é verdade. As crianças ficam muito animadas, né? Porque o aquário ele acaba surpreendendo a cada etapa que você vai entrando, né? Você nunca sabe o que te espera. E aqui na África, realmente, a gente tem os suricatos, né? Que lembra aí o filme do Rei Leão, Timão e o Pumba, né? O lêmure, que seria o Rei Julian de Madagascar, né? E temos também os macacos colobos, que são os macacos africanos, que não estão em nenhum desenho, mas que estão aqui no Aquário de São Paulo. Seguimos para a Indonésia e vimos de perto as raposas voadoras e as pitons. Ui! Ficamos bem pertinho do urso polar e, enfim, fomos para a Austrália. Chegamos na Austrália, estamos próximos a conhecer os koalas, mas antes dele, esse espaço não é só do koala, a gente tem outras espécies. Quais são? Verdade, aqui é um ambiente totalmente dedicado à Austrália, né? Então, para você chegar finalmente até os koalas, nós vamos passar pelos cangurus, pelo wombat, pela equidna, que é um animal super exótico, né? E finalmente encontrar os koalas. Maravilha, então a gente vai dar uma espiadinha, fazer esse caminho até chegar aos koalas e saber tudo sobre eles. E aí estão eles. Chegamos para conhecer o que as pessoas estão curiosas em casa, que são os koalas. Ellen, apresenta eles pra gente. Oi, tudo bem? Então, os koalas, eles, na verdade, a gente tem um casal aqui e tá com um filhote. Essa daqui, ela é a princesa Julie. Ali do outro lado, vocês vão ver o rei Billy. E agora a gente tem a filhotinha, descobrimos há pouco tempo que é uma fêmea, que chama Andy, que tá ali descansando. Na verdade, para a vinda dos koalas foi um processo bastante longo, um monte de conversa, na verdade, que a gente teve com o governo australiano, em que a gente precisou mostrar muito bem qual que era a proposta do aquário, o que a gente pretendia com a vinda deles, em questão de educação, em questão de conservação, como que o recinto seria preparado, se a gente teria estrutura suficiente para cuidar dos veterinários caso fossem necessários. Então foi uma longa conversa, durou mais ou menos 4 anos, e aí eles vieram. Logo que eles vieram, a gente teve uma tratadora para ensinar alguns cuidados especiais que a gente poderia ter com eles, e aí depois realmente eles ficaram com a gente. Quanto tempo eles estão aqui? Olha, agora eles já estão aqui há 2 anos, fez agora em agosto, e estamos aí com eles vendo, né, 1 ano quase, já que está fazendo a Andy. Como que a gente identifica o sexo, se é fêmea ou macho? Bom, em koalas a gente tem algumas características. A principal delas, que é o que é mais fácil de identificação, é que eles são como os cangurus. Então as fêmeas, elas possuem uma bolsa no abdômen e aí a gente consegue ver a presença dessa bolsa como indicação de sendo uma fêmea. Mas no geral, quando a gente está um pouco distante dos animais e não pode tocar por algum motivo, como seria no caso de encontrá-los na natureza, existem algumas características que ajudam, que é o tamanho do nariz e a cor dele. Geralmente, quanto maior e mais escuro, é um indicativo maior de que é um macho. E os machos também, eles apresentam uma glândula no peito, que na época reprodutiva ela fica bem mais escura, com uma ausência de pelo, inclusive, e aí isso permite a gente saber que são os machos. Você falou da bolsinha que ela tem. Ela fica grávida, quanto tempo é essa gestação, como que funciona? Bom, a gestação em marsupiais, no geral, ela é bem diferente. Então, assim como os cangurus, o filhote ele fica, na verdade, dentro da bolsa aproximadamente, no máximo, uns 35 dias. Então, é uma gestação muito rápida e aí, quando o filhote nasce, ele é, na verdade, do tamanho mais ou menos de um feijão. Pequenininho. Bem pequenininho, nasce sem pelo, com olhos fechados, com a orelha ainda não tão bem desenvolvida, e aí caminha desde a cloaca até essa bolsa. Na bolsa, o filhote ele se agarra a uma das tetas da mãe e aí ele fica mamando, onde ele vai continuar o desenvolvimento. Então, quando ele chega em mais ou menos 5 a 7 meses, depois desse nascimento, que ele realmente está completamente formado e começa a sair um pouquinho da bolsa, aparecer um pouquinho, mais volta, e aí depois, só com um pouco mais, lá para os 7 meses, que ele passa a ficar realmente mais tempo fora da bolsa.
primeira koala nascida no Brasil. E se isso aconteceu, provavelmente é porque eles estavam muito bem instalados. O que a gente tem que preocupar, principalmente quando a gente vai em aquários ou em zoológicos, em relação aos recintos dos animais? Olha, na verdade, essa é uma pergunta muito importante, mas ao mesmo tempo muito difícil de eu te responder, porque vai depender muito do animal. Cada animal tem uma necessidade, então o que é mais importante é a gente conhecer o animal que a gente está vendo. Então, no caso dos koalas, é muito importante a gente saber, por exemplo, que eles precisam de uma grande variedade de eucalipto para realmente ter uma nutrição correta. Então, por exemplo, se você for em algum lugar e ver que só tem uma espécie de folha de koala, então a gente já está no caminho errado. Aqui, por exemplo, a gente tem uma plantação de diversas espécies para conseguir que a gente tenha essa variação nutricional que eles tanto precisam. Normalmente, recintos também que pareçam um pouco mais com a natureza, eles normalmente favorecem um pouco mais o bem-estar dos animais, mas na verdade a gente precisa conhecer muito bem a biologia e o ambiente do animal para saber alguns cuidados que o zoológico tem que ter. De acordo com a ONG Australian Koala Foundation, estima-se que só restem 43 mil koalas em ambiente silvestre. Antes de os europeus chegarem à Austrália no século XVIII, havia 10 milhões desses animais. E agora vamos para algumas curiosidades deles. Esses bichinhos fofinhos, eles têm cara de preguiçosos. Eles dormem bastante. Eles dormem bastante. Na verdade, são animais que têm baixo metabolismo, então eles têm que dormir aproximadamente 20 horas por dia. E aí o tempo que sobra, que são essas 4 horas, eles dividem em algumas atividades, como comer, se reproduzir, e enfim, é um tempo bem curtinho para eles terem que fazer tudo que eles têm que fazer durante o dia. Em relação à comida, eucalipto, tem alguma espécie específica, algum tipo específico? Na verdade, não um tipo específico. Eles comem vários tipos, eles têm algumas preferências. Normalmente, eles preferem as folhas que elas são um pouco mais frescas, né? Mais brotos, folhas mais recentes. São um pouco complicados com as folhas que já estão mais passadas, mas não tem uma espécie específica que eles comam. São algumas realmente que eles aceitam. Comem bastante? Olha, aproximadamente não chega a 500 gramas de folha por animal. Por dia? Não. Por dia. Por dia. Apesar deles serem chamados em alguns lugares, principalmente que falam em inglês, né, de ursos, eles não são ursos, como eu falei, eles são marsupiais, então isso é uma confusão bastante grande. E eles têm a biologia assim bem parecida com a do canguru, que a gente conhece um pouquinho mais. Então essa é uma das curiosidades deles. Eles são animais que eles têm o pelo um pouco mais grosso e isso é uma forma até de proteção quando chove, para o pelo não absorver tanta água, então essa é uma adaptação bem interessante deles também. As garrinhas deles são adaptadas para que eles fiquem o máximo de tempo possível na árvore, e como a folha de eucalipto ela tem bastante água dentro dela, eles também evitam descer das árvores para tomar água, porque a folha já é rica em água, então eles não precisam beber tanta água. E aí dessa forma, com as adaptações da garra e com a alimentação que eles têm, eles passam a maior parte do tempo realmente andando de árvore em árvore. Quando eles têm que mudar para alimentação, é muito difícil você ver realmente um koala andando pelo chão. Geralmente isso só está associado quando tem algum problema de queimada ou alguma coisa assim, que eles descem realmente para sair rapidamente da árvore. Como é fazer um trabalho, né, principalmente de educação ambiental com as crianças que vêm e descobrem esse paraíso, né, de animais que são extremamente diferentes, que a gente não tem no país, e elas acabam descobrindo um pouquinho aqui. Como é que é passar isso para as crianças? Olha, é um trabalho bastante gratificante. A gente tem aqui o potencial de conseguir trabalhar assuntos que em sala de aula acabam sendo chatos. A gente tem a possibilidade de trabalhar algumas coisas que são extremamente importantes de uma forma um pouco mais divertida e de sensibilizar um pouco mais as pessoas. Então, a gente tem um animal desse que todo mundo adora e acha lindo e maravilhoso, é muito importante para a gente conseguir passar alguns recados. Como eu falei, né? Esses animais, eles são muito vítimas de ataque de cachorro, queimada, como eu falei agora há pouco. Então, a gente tem várias ameaças muito similares com o que eles passam, a gente tem no nosso ambiente também. Então, quando a gente pega e consegue prender a atenção de uma criança a um animal que ele realmente se apega, a gente consegue fazer modificações hoje nas pessoas, em todo o ambiente e afetar positivamente toda a preservação dos animais, inclusive aqui no Brasil. Conseguiu aprender um pouco mais sobre esses mamíferos cheios de fofura? Então aproveite essa imagem única da Bebê Andy olhando para você.